Hoje nós iremos dar continuidade à nomenclatura do hidrocarboneto. Vamos, no primeiro momento, relembrar a parte da tabela que nós tivemos na aula passada. Na aula passada, nós vimos a nomenclatura dos hidrocarbonetos de cadeia com ligações simples, que são as cadeias dos alcanos. Então, na aula passada, vocês tiveram essa tabelinha do prefixo. O que é o prefixo? É a quantidade de carbonos que vocês têm numa cadeia. Então, para cada quantidade de carbonos, vocês vão ter um prefixo. Então, para 2 carbonos é et, para 6 carbonos é ex, para 10 carbonos é dec. Lembrando que não são somente cadeias com 10 carbonos, existem com bem mais. E depois aqui a gente viu a parte do infixo. A parte do infixo é o tipo de ligação que tem entre os carbonos. Então, quando nós estamos falando do alcano, o alcano é somente quando tem ligações simples, que foi aquilo que a gente viu na semana passada. E quando nós temos uma ligação dupla, nós vamos usar o en lá na nomenclatura. Quando nós temos uma tripla, nós vamos usar o in. E quando nós temos a duas duplas, nós vamos usar o dien, né? E quando nós temos duas triplas, nós vamos usar o din. Então, tripla, in. Dupla, em. E o sufixo que nós estamos usando no momento é o sufixo o, que é do hidrocarboneto, que são cadeias que só têm hidrogênios e carbonos, certo? Então, com as cadeias de alcano, nós vimos na semana passada. Agora, nós vamos ver cadeias de alceno e alcino. Então, alceno, nós vamos pegar o en. O en é quando tem uma ligação dupla. O alcino é o in. O in é quando eu tenho uma ligação tripla. Duas duplas é de en, então nós vamos usar o en. Duas duplas. Duas ligações triplas, né? Então, aqui a gente tem ligação tripla, nós vamos usar o di na frente, que é de duas ligações triplas. Vamos lá. O que nós temos aqui? Nós temos o prefixo, conforme da aula passada, e nós temos aqui o número menor que se encontra na insaturação. Isso aqui que a gente vai ver diferente hoje, por isso que ele está em vermelho. Mais o infixo, vimos na semana passada, que agora a gente vai estar usando o infixo em in, né? Hoje a gente só vai ver de alceno e alcino. E mais o sufixo, que é o o, ok? E agora, nós vamos para outra parte, que nós vamos começar a dar nomes para essas cadeias. Então, vamos lá. Nomenclatura de cadeias acíclicas normais. O que são cadeias acíclicas? São cadeias abertas, certo? Normais, é aquelas que têm somente duas pontas. Insaturação. Insaturação é quando vai ter dupla ou tripla, ok? Então, quando tem dupla, nós dizemos que temos um alceno. Quando temos tripla, nós dizemos que temos um alcino. É isso que nós vamos ver hoje. Então, numerar a cadeia carbônica de um hidrocarboneto a partir da extremidade mais próxima da insaturação. Então, nós vamos observar a cadeia, vou botar aqui, ó, nós vamos observar a cadeia. O que é insaturação? Onde tem a dupla, né, ou a tripla. E nós vamos ter que fazer o quê? Nós vamos ter que enumerar, nós vamos ver onde que essa dupla ou essa tripla estão mais próximo da extremidade. Já vou fazer os exemplos. E aqui é necessário numerar as cadeias quando a mesma tiver 4 ou mais carbonos. Com 1, 2 e 3 carbonos, não é necessário numerar, pois não muda a nomenclatura. Então, vamos lá. Aqui nós temos somente um carbono. Então, se nós temos somente um carbono, qual é o prefixo de um carbono? Met. Nós temos aqui, então, o met. Só que aqui nós não vamos ter insaturação, por quê? Porque o hidrogênio só faz uma ligação. Então, aqui, conforme nós vimos na aula passada, o nome dessa cadeia ela vai ser o metano, tá? Então, com um carbono, só vai considerar como ligações simples, então vai ser o metano.
Agora aqui, ó, quando nós temos 2 e 3 carbonos, que nós vamos começar a colocar essas situações de en e de in. En para uma dupla, in para uma tripla. Então, aqui eu tenho 2 carbonos nessa cadeia. Então, essa cadeia, qual é o prefixo que eu vou pegar? Vou pegar o prefixo et. Então, et tá aqui. O que eu tenho aqui? Tenho uma dupla. Então, quando eu tenho uma dupla ligação, o que eu vou acrescentar? O en. Então, eu vou colocar o en. E é um hidrocarboneto. Então, esse aqui vai ser o eteno. Ah, professora, aquela situação que tu falou que tinha que colocar o número de carbonos. É necessário numerar as cadeias quando a mesma tiver 4 ou mais carbonos. Então, ainda não chegamos nessa etapa aqui, tá? Nós estamos fazendo esse asterístico aqui, ó. Com 1, 2, 3 carbonos, não é necessário numerar, pois não muda a nomenclatura. Vamos lá. Essa cadeia aqui, ó, nós temos 3 carbonos. Então, nós temos 1, 2, 3. O que a gente viu lá em cima? Ó, numerar a cadeia carbônica de um hidrocarboneto a partir da extremidade mais próxima da insaturação. Então, a insaturação, ela está mais próxima dessa ponta, dessa extremidade. Extremidade é a ponta. Aqui eu também tenho a mesma cadeia, só que com 3 carbonos também, só que com a outra ponta. Então, eu vou começar a numerar daqui, ó. 1, 2 e 3. Então, aqui eu tenho essa insaturação caiu no carbono 1 e 2. E essa outra insaturação caiu no carbono 1 e 2. Então, o que eu falo aqui? Que aqui não teve uma outra possibilidade. Então, caiu no mesmo carbono. Então, como que vai ficar essa situação? Com 3 carbonos. 3 carbonos eu tenho prop. Então, eu vou pegar o prop. Eu tenho dupla ligação, então eu vou pegar o en e o o. Então, ficou propeno. Então, independente que ela comece de uma extremidade ou da outra extremidade, ela não vai ter uma outra possibilidade. Porque a gente sempre vai ter que estar contando 1, 2 e vai pro 3, tá? Então, aqui é essa situação que a professora colocou aqui, que cai essa parte do asterístico, tá? Tem 1, 2, 3 carbonos, não é necessário numerar, pois não muda a nomenclatura. Agora, nós vamos ali para outra situação, que é aquela que está aqui em cima, ó, numerar a cadeia carbônica do hidrocarboneto a partir da extremidade mais próxima da insaturação. Então, vamos lá. Essa cadeia aqui, número 1, ela tem quantos carbonos? Ela tem 1, 2, 3, 4 carbonos. Então, eu vou numerar ela. 1, 2, 3, 4 carbonos. O que nós vamos fazer aqui? 4 carbonos. Quem é? É o but. Então, but. E o que eu quero mostrar para vocês agora? Que aqui a professora colocou assim, ó, prefixo, que nós colocamos aqui, né? O prefixo. E aqui, o que tem? Número menor que se encontra em saturação. Vamos lá. Vamos focar nisso agora, tá? Então, essa situação, nós já vimos que ela é o but, que é 4 carbonos. E aqui nós temos a situação que caiu no 1 e no 2. Eu vou pegar o número menor. Então, o número menor é 1. Então, eu vou fazer um tracinho para separar 1, tracinho 2. Ela é uma dupla, então, como nós já vimos, ela vai ser o en e o sufixo o. Então, aqui, ó, vai ter o prefixo, o número menor que caiu em saturação, no caso foi 1 e 2, eu vou pegar sempre o menor. Ah, professora, se caísse aqui no 2 e no 3, eu iria pegar no 2, que não é o caso. Depois, ela é um alcene, então eu pego o en, e depois eu pego o, certo? Então, vamos lá. Número 2. Número 2, eu também tenho uma cadeia de 4 carbonos. Então, ó, vou começar aqui. 1, 2, 3, 4. Eu comecei por essa extremidade. Então, aqui caiu no 2 e no 3. Mas se nós tivéssemos começado daqui, 1, 2, 3, 4, também cairia no 2 e no 3. Então, o número menor aqui, ó,
em qualquer situação vai ser o 2. Então, prefixo para 4 carbonos, but. Qual é o número menor que caiu a insaturação, que caiu a dupla? O 2. Então, 2, tracinho, em, porque é uma dupla, tá? E o O, que é o sufixo de hidrocarboneto. A número 4, quantos carbonos nós temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Professora, por que tu começou aqui na extremidade da esquerda? Por quê? Porque a insaturação está aqui, então a insaturação está mais próxima da extremidade da esquerda. Por isso que eu comecei daqui. Se eu começasse da direita, ela ia ficar muito longe. Então, por isso que nós estamos começando daqui. Então, eu vou... Essa insaturação caiu em que local? No 2 e no 3. Quem é o número menor? O 2. Então, é ele que eu vou colocar lá na nomenclatura. E qual é o prefixo para 6 carbonos? Prefixo para 6 carbonos, nós temos aqui que é o X. Então, eu vou pegar X2, tá aqui, e o em, que é dupla, e o, que é o hidrocarboneto. Agora, a número 5, como é que nós vamos fazer? A número 5, nós vamos ter aqui 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Só que aqui nós não temos mais dupla, nós temos uma tripla. Então, quando eu tenho uma tripla, eu vou usar o IN. Então, eu vou usar o IN. O IN tá aqui, ele é a insaturação dessa vez. Então, ele está próximo da extremidade da direita, então eu vou colocar aqui as numerações. 1, 2, 3, 4 e 5. Então, qual é o prefixo para 5 carbono? Pente. Então, tá ali o pente. Pente. Onde que caiu essa insaturação? No 1 e o 2. Quem é o número menor? O 1. Então, pente 1. Quando eu tenho tripla ligação, o que eu vou pegar mesmo? O IN. Então, pente 1 ino. Então, ali a localização dele. Agora, vamos lá para 6. Número 6. Tenho aqui uma dupla ligação. Então, a dupla ligação, se nós vemos aqui, nós temos uma cadeia maior e ela está mais próxima aqui da extremidade do lado direito. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. A insaturação caiu no carbono 2 e 3. Quem que eu vou colocar na nomenclatura? O número menor, que é o 2. Qual é o prefixo para 8 carbonos? Oct. Um C mudo ali. Então, oct. 2 é dupla ligação, então é en, que é um alceno, né? Então, vai ficar oct 2eno. E a número 7, tem quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. O que eu tenho aqui? Uma tripla, ela tá mais próxima agora, essa insaturação da extremidade da esquerda. Então, eu vou começar daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Prefixo para 7 carbonos. Ept, com P mudo. Ept, tracinho, é tripla ligação, então é in, mas eu tenho que ver quem é o número menor. Então, o número menor é 1, porque caiu entre 1 e o 2. Então, eu pego 1 ino. Então, ept, ino. Tá? Então, aqui essa parte sobre a nomenclatura das cadeias normais de alceno e alcinos.